Bom dia a todos. Chamo-me Olof Kono, sou professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos ao nosso programa A Escola em Casa. Esta manhã vamos estudar uma nova lição. Vamos escrever a data de hoje. Hoje é sexta-feira, de maio de 2020. Bom, vamos falar a respeito das vozes verbais. O título da nossa lição é As vozes verbais. As vozes verbais. Bom, neste capítulo vamos aprender a noção como a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, vamos tomar a definição das vozes verbais. Vamos tomar a definição. Vamos escrever as seguintes. As vozes verbais. As vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Temos aqui a definição das vozes verbais. As vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. En français, les voix verbales indiquent la relation entre le sujet et l'action exprimée par le verbe. Em português temos 3 vozes verbais. Quer dizer, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Há 3 tipos de vozes verbais em português. 2 pontos. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Há 3 tipos de vozes verbais em português
a voz ativa, a voz passiva et a voz reflexiva. Il y a 3 types de voix verbales en portugais, la voix active, la voix passive et la voix reflexiva. Então, vamos abordar primeiramente a voz ativa. 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 Vamos definir a voz passiva. Definição. A voz ativa. Vamos definir a voz, o que nós entendemos pela voz ativa. A voz ativa é a voz gramatical na qual o verbo exprime a ação do sujeito. Vou reforçar. A voz ativa é a voz gramatical. É a voz gramatical na qual o verbo exprime a ação do sujeito. A ação do sujeito. A ação do sujeito. Temos aqui a definição da voz ativa em português. A voz ativa é a voz gramatical na qual o verbo exprime a ação do sujeito. Aqui quer dizer que é o sujeito que está a fazer a ação. C'est le sujet qui fait l'action, o sujeito. Fazer ação. 2 exemplos. Exemplos. Vamos tomar 2 exemplos. O primeiro exemplo. A criança alimentou o animal. A criança alimentou o animal. A criança é o sujeito. A criança é o sujeito. Alimentou é o verbo. E o animal aqui é o objeto. Temos aqui o sujeito, que é a criança, que pratica a ação, que está a cumprir a ação. A criança alimentou o animal. Em francês, a tradução em francês, l'enfant a nourri l'animal. Então, aqui temos a criança que está a praticar a ação. Em francês,
nous avons le sujet qui fait l'action. A criança alimentou o animal. Alimentou o animal. Um outro exemplo. Bernardo fala português. Aqui temos o segundo exemplo. Bernardo fala português. O sujeito aqui, o nosso sujeito é Bernardo. Bernardo é o sujeito e fala é o nosso verbo. E o objeto aqui temos português. Bernardo fala português. Em francês, Bernardo parle portugais. Ici, c'est Bernardo qui fait l'action. Penso que é claro com a voz ativa. Bom, vamos ver agora a voz passiva. 2. A voz passiva. A voz passiva. A voz passiva. Bom, aqui vamos ver que a voz passiva é um pouco diferente da voz ativa, porque aqui vai ser o contrário. Não vamos iniciar pelo sujeito, mas vamos inverter. Começar pelo objeto. É o objeto que vai fazer a ação. Bom, vamos também começar por definir a voz passiva. Definição. 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 A voz passiva. A voz passiva. A voz passiva é a flexão. É a flexão verbal. É a flexão verbal que indica a ação. Expressa pelo verbo é recebido é recebida pelo sujeito. A voz passiva é a flexão verbal que indica que a ação expressa pelo verbo é recebida pelo sujeito. Quer dizer, aqui é o sujeito que recebe a ação. É o sujeito que recebe a ação. É o sujeito que a ação expressa pelo verbo é recebida pelo sujeito. Tá bom. Aqui quer dizer que vamos inverter o que nós temos aqui. Vamos inverter, porque não é a mesma coisa. Vamos inverter. Bom,
como em francês, quer dizer que la voix passive est la flexion verbale qui indique que l'action exprimée par le verbe est reçue par le sujet, subie par le sujet. Donc, c'est le sujet qui subit l'action. Então, exemplos. Dois exemplos. Dois exemplos. Vamos tomar o primeiro exemplo aqui. A criança alimentou o animal. Temos aqui o objeto. Vai começar pelo objeto. O animal. O animal. O animal alimentou, o verbo, vamos meter, foi, e o participo do verbo, foi alimentado pela criança. Pela criança. O animal foi alimentado pela criança. En français, l'animal a été nourri par l'enfant. Porque aqui temos l'enfant a nourri l'animal. L'animal a été nourri par l'enfant. O segundo exemplo, vamos começar aqui por português. Vamos começar aqui por português. Português. Aqui o verbo no presente, então vamos meter é. Português é falado por Bernardo. Português é falado por Bernardo. Le portugais est parlé par Bernardo. Aqui, Bernardo parle portugais, le portugais parle portugais, le portugais est parlé par Bernardo. Tá bom, então vamos ver aqui a voz reflexiva. Vamos ver a voz reflexiva. Vamos estudar a voz reflexiva. A voz reflexiva. A voz reflexiva. Vou apagar tudo isso. A voz reflexiva. A voz reflexiva. A voz reflexiva. Vamos tomar a definição aqui da voz reflexiva. A definição. A voz, a definição. Definição. A voz reflexiva. A voz reflexiva. A voz reflexiva ocorre
ocorre, a voz reflexiva ocorre quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação. Ponto. A voz reflexiva ocorre quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação. En français, la voix réflexive a lieu quand le sujet fait et au même moment subit l'action. Então, exemplos. Vamos ver o exemplo. Exemplos. Exemplos. A menina penteou-se. A menina penteou-se. A menina penteou-se. En français, la fille s'est peigné les cheveux. Um outro exemplo. Ele perguntou-se. Ele perguntou-se. En français, il s'est demandé. Ele perguntou-se. Il s'est demandé. Bom, o objetivo da nossa lição aqui é transformar a voz ativa para a voz passiva. Então vamos ver como podemos passar da voz ativa para a voz passiva. É o objeto da nossa lição. Vamos só aprender como passar da voz ativa para a voz passiva. É muito importante aqui. E então vamos ver aqui a transformação. 4. A transformação. 4. A transformação. A transformação. A transformação da voz ativa. A transformação da voz ativa para a voz passiva. Para a voz passiva. A transformação da voz ativa para a voz passiva. Vamos ver as diferentes etapas da transformação. E aqui vamos abranger alguns tempos verbais, como o presente do indicativo, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Bom, vamos iniciar. Vamos iniciar, primeiramente, vamos ver caso do presente do indicativo. Caso do presente do indicativo. Cas du présent de l'indicatif. Aqui vamos ver
como podemos transformar um verbo, quer dizer, uma frase que está no presente do indicativo para, quer dizer, uma frase ativa do presente do indicativo para a frase passiva. Para a frase passiva. Vamos ver isso. Para a frase passiva. Vamos ver isso. Bom, aqui vamos ver isso. Tudo isso. Vamos dar e tomar exemplos. Exemplos. Os bombeiros apagam os incêndios. Os bombeiros apagam os incêndios. Temos o sujeito aqui. Os bombeiros apagam é o verbo, os incêndios, objeto. Aqui estamos a ver que os bombeiros praticam a ação. O sujeito aqui, os bombeiros apagam os incêndios. Os incêndios. Em francês, a tradução é les pompiers éteignent les incendies. Les pompiers éteignent les incendies. Bom, vamos, esta frase está na voz ativa. Voz ativa. Porque aqui os bombeiros estão a praticar a ação. Cette phrase est à la voix active. Parce que le sujet ici, os bombeiros, font, c'est-à-dire que pratiquent l'action. Bom, vamos transformar na voz passiva. Vamos começar pelos os incêndios. Vamos meter os incêndios. Os incêndios. Porque os incêndios estão no plural. Então vamos meter sans. Sans porque presente do indicativo. Sans apagados. Aqui é o particípio do verbo apagar. São apagados. Então aqui vamos meter pelos bombeiros. Pelos bombeiros. Les incendies sont. Les incendies sont éteints par les pompiers. Então aqui temos pelos. Por que pelos? Porque aqui, vou explicar em francês. Pelos ici, c'est la contraction de pour plus os, que donne pelos. E por isso temos aqui pelos. É a contração de por mais os que dá pelos. Bombeiros. Tá bom, um outro exemplo. Raimundo fecha a porta. Raimundo fecha a porta. Voz ativa. Raimundo fecha a porta. Raimundo ferme la porte. Então, na voz passiva,
Raimundo é o sujeito, fecha, o verbo fechar, a porta, o objeto. Aqui vamos começar pela a porta. A porta, vamos ter a porta, como a porta está no singular, é fechada. O particípio tem que concordar com o sujeito. A porta é fechada por Raimundo. A porta é fechada por Raimundo. Raimundo ferme la porte. Aqui, voz passiva. Então, aqui também, voz passiva. Raimundo ferme la porte. La porte est fermée par Raimundo. Então, um outro exemplo. Para esclarecer as coisas. Outros exemplos. Aqui. Eu como o feijão. Eu como o feijão. Voz ativa. Eu como o feijão. Eu como o feijão. Em francês, je mange le haricot. Eu como o feijão. A voz ativa. Então, na voz passiva, vai dar, começamos pelo o feijão. O feijão é comido por... Cuidado, atenção aqui, como temos eu, então vamos meter aqui mi. O feijão é comido por mim. É a voz passiva. O feijão é comido por mim. Je mange le feijão. Le feijão est mangé par moi. Eu. Na voz ativa temos eu, mas na voz passiva, mi. O feijão é comido por mim. Tá bom, então vamos ver o segundo caso. Vamos ver o segundo caso. Caso do pretérito perfeito. Caso do pretérito perfeito. Vamos ver o segundo caso, o caso do pretérito perfeito. Caso do pretérito perfeito. Caso do pretérito perfeito do indicativo. Caso do pretérito perfeito do indicativo. Então, vamos avançar. Vamos tomar o mesmo exemplo aqui, o mesmo exemplo aqui. Os bombeiros apagaram os incêndios. Os bombeiros apagaram os incêndios. Les pompiers
avait éteint les incendies. E a voz ativa. Agora, vamos transformar para a voz passiva. Os incêndios foram, vamos ter, porque estamos no, é o pretérito perfeito. Foram apagados. Os incêndios foram apagados pelos bombeiros. Voz passiva. Les incendies ont été éteints par les pompiers. Les pompiers ont éteint les incendies. Les incendies ont été éteints par les pompiers. E a voz passiva. Então, outro exemplo. O segundo exemplo. Raimundo fechou a porta. É a voz ativa. Raimundo fechou a porta. Fechou é o verbo fechar no pretérito perfeito. Então, na voz ativa vamos ter a porta foi fechada. A porta foi fechada por Raimundo. É a voz passiva. A porta foi fechada por Raimundo. Raimundo a fermé la porte. La porte a été fermée par Raimundo. Raimundo fechou a porta foi fechada por Raimundo. Últimos exemplos. Outro exemplo. Nós compramos o arroz. É a voz ativa. Nós compramos o arroz. Nous avons acheté le riz. É a voz ativa. Então, na voz passiva, vamos ter o arroz foi comprado por nós. É a voz passiva. O arroz foi comprado por nós. Le riz a été acheté par nous. Penso que tudo está claro. Bom, vamos ver o terceiro caso. Caso do pretérito imperfeito do indicativo. Caso do pretérito imperfeito. Caso do pretérito imperfeito do indicativo.
Caso do pretérito perfeito, imperfeito, desculpa. Caso do pretérito imperfeito do indicativo. Caso do pretérito perfeito do indicativo. Vamos avançar. Vamos tomar um exemplo aqui. Os bombeiros apagavam os incêndios. É a voz ativa. Os bombeiros apagavam os incêndios. Os bombeiros, temos o primeiro exemplo, os bombeiros apagavam os incêndios. É a voz ativa. Então, na voz passiva, vamos ter os incêndios eram apagados pelos bombeiros. É a voz passiva. Os incêndios eram apagados pelos bombeiros. Les pompiers avaient éteint les incendies. Les incendies avaient été éteints par les pompiers. Outro exemplo. Ela varia a casa. É a voz ativa. O segundo exemplo, ela varia a casa. Elle balayait la maison. Vamos meter na voz passiva. Então, na voz passiva, a casa era varrida por ela. Voz passiva. A casa era varrida por ela. La maison avait été balayée par elle. O último exemplo. A polícia protegia a entrada. É a voz ativa. A polícia protegia a entrada. La police protégeait l'entrée.
Na voz passiva, a entrada era protegida pela polícia. É a voz passiva. A entrada era protegida pela polícia. L'entrée a été protégée par la police. La police protégeait l'entrée. L'entrée était protégée par la police. Então, vamos ver o último caso. O último caso. 4. Último caso. Vamos ver o caso do futuro. O caso do futuro do presente. O caso do futuro do presente. Futuro, caso do futuro do presente. Caso do futuro do presente. Temos exemplos aqui. Tu comerás o milho. Tu comerás o milho. Tu comerás o milho é a voz ativa. Então, na voz passiva, vamos ter o milho será comido por ti. É a voz passiva. Tu mangeras le maïs sera mangé par toi. Tu comerás o milho será comido por ti. O segundo exemplo. O presidente da República visitará o museu. O presidente da República visitará o museu, que é a voz ativa. Então, na voz passiva, o museu será visitado pelo presidente da República. Pelo presidente da República. É na voz passiva. O presidente da República visitará o museu. Le président de la République visitera le musée. O museu será visitado pelo presidente da República. Le musée sera visité par le président de la République. O último exemplo. Os últimos exemplos. Vou apagar aqui.
últimos exemplos. Aqui, últimos exemplos. Os alunos aprenderão uma nova lição. É a voz ativa. Os alunos aprenderão uma nova lição. Os alunos aprenderão uma nova lição. Les élèves apprendront une nouvelle leçon. É a voz ativa. Então, na voz passiva, uma nova lição será aprendida pelos alunos. É a voz passiva. Pelos alunos. Então, aqui temos um exemplo com será, será. Mas estou a ver aqui será. Então, aqui estou a ver só será, será. É melhor também estudar, tomar o exemplo no plural. Os professores darão as aulas. É a voz ativa. Os professores darão as aulas. É a voz ativa. As aulas serão dadas pelos professores. É a voz passiva. As aulas serão dadas pelos professores. Os professores darão as aulas. Les professeurs feront cours, bien, donneront cours. Na voz passiva, as aulas serão dadas pelos professores. Les cours seront donnés par les professeurs. Então, peço aqui, acabamos de ver a transformação da voz ativa para a voz passiva. Então, como vamos tomar uma nota, aqui antes de passar a ver o exercício, vamos tomar uma nota. Vamos ver alguns particípios irregulares. E depois vamos tratar o exercício e vamos parar. Tá bom, então vamos ver alguns particípios irregulares que vamos usar para formar o quê? Para formar a voz passiva. Alguns é como particípio irregulares. Alguns particípios irregulares. O verbo morrer, o particípio aqui, morto. Não vamos dizer morido, mas quando vamos construir com a voz passiva, vamos ter morto. Aceitar. Aqui vamos ter aceito ou aceite. Aceito aqui Portugal e aceite Brasil. E expulsar
O particípio aqui, expulso. Quando está com o verbo ser ou estar. Usamos isso com o verbo ser e estar. Vamos dizer expulso. Ser expulso, estar expulso, ser aceito, estar aceite. Ser morto, estar morto. Então, prender vai dar aqui preso. Viver vai dar vivo. Expor vai dar exposto. Exposto. Por vai dar posto. Fazer vai dar feito. Dizer vai dar dito. Abrir vai dar aberto. Tá bom, aqui temos alguns particípios irregulares. Morrer, morto, morir. Aceitar, accepter, aceito, aceite. Expulsar, expulser, expulso. Prender, arrêter, preso. Viver, vivre, vivo. Expor, exposer, exposto. Pôr, mettre, posto. Fazer, faire, feito. Dizer, dir, dito. Abrir, ouvir, aberto. Tá bom, então vamos fazer um exercício para terminar. Vamos tomar o exercício. Vamos tomar o exercício. Vamos tomar o exercício. 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 Transforme. Transforme. Para a voz passiva. Exemplo. Exemplo. Ele fecha a panela. Ele fecha a panela. Voz ativa. A panela é fechada por ele. Voz passiva. Então temos a primeira frase. O Roberto roubou o dinheiro. O Roberto roubou o dinheiro. 2. Pedro ensina inglês. Pedro ensina inglês. 3. A polícia prendeu os bandidos. A polícia prendeu os bandidos.
o meu irmão matou um bicho. Um bicho. O meu irmão matou um bicho. O meu irmão matou um bicho. 5. Os aliados ocuparam a Alemanha. Ocuparam a Alemanha. 6, para terminar, os belgas habitavam a RDC. Os belgas habitavam a RDC. E um exemplo com o futuro. O cão morderá o patrão. O cão morderá o patrão. Tá bom. Então, vamos transformar estas frases para a voz passiva. Quer dizer que estas frases estão na voz ativa. Vamos meter aqui correção. Correção. Vamos começar pela primeira frase. O Roberto roubou o dinheiro. Roberto a volé l'argent. Vamos dizer o dinheiro roubou, pretérito perfeito, foi roubado pelo Roberto. O dinheiro foi roubado pelo Roberto. L'argent a été volé par Roberto. Então, número 2, Pedro ensina. Desculpa, aqui é ensina. Pedro ensina. Desculpa. Pedro ensina inglês. Vamos dizer inglês e... Porque ensina aqui no presente do indicativo. É ensinado por Pedro. Pedro ensina inglês. Pedro enseigne l'anglais. Inglês é ensinado por Pedro. L'anglais est enseigné par Pedro. Então vamos avançar. Vamos dar continuação. Da continuação. A terceira frase. A polícia prendeu os bandidos. Vamos dizer... Os bandidos foram... Agora, prendeu, já vimos prender, preso. Foram presos pela polícia. Os bandidos foram presos
pela polícia. A polícia prendeu os bandidos, la police a arrêté les bandits ont été arrêtés par la police. O número 4, a quarta frase, número 4. O meu irmão matou um bicho. Vamos dizer, um bicho, meu irmão, pelo meu irmão. O meu irmão matou um bicho. Mon frère a tué un insecte. Um bicho foi matado pelo meu irmão. Un insecte a été tué par mon frère. A quinta frase. Os aliados ocuparam a Alemanha. Vamos dizer, a Alemanha foi ocupada pelos aliados. A Alemanha foi ocupada pelos aliados. Então, a sexta frase, os belgas habitavam a RDC. Aqui vou explicar, vou começar aqui. A Alemanha foi ocupada pelos aliados. Os aliados ocuparam a Alemanha, les alliés occupèrent l'Allemagne. L'Allemagne fut occupée par les alliés. A Alemanha foi ocupada pelos aliados. Então, a sexta frase, os belgas habitavam a RDC. Vamos dizer, a RDC habitava pelos belgas. Les Belges habitaient la RDC. La RDC était habitée par les Belges. A RDC era habitada, a RDC era habitada pelos belgas. Os belgas habitavam a RDC era habitada pelos belgas. Então, a última frase. O cão morderá o patrão. Vamos dizer, o patrão será mordido pelo cão. O cão morderá o patrão. O patrão será mordido pelo cão. Le chien mordra le patron sera mordu par le chien. Penso que vamos parar aqui e vamos continuar a próxima vez. Penso que a aula é muito simples, é fácil, é só considerar a transformação da voz ativa para a voz ativa. Muito obrigado pela atenção. Fique em casa. Até breve. Chers parents, chers élèves du préscolaire,
primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.